mais de 1.800 jovens que encontraram apoio e acolhimento na universidade. Esse é um dos muitos dados do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade, que completou 25 anos de atividades. O PPSC é um programa que executa medidas socioeducativas de adolescentes que cometeram algum tipo de infração. Através de um caráter pedagógico e emancipador, o programa também contribui com a formação de estudantes de graduação e pós-graduação que participaram da equipe ao longo dos anos. O PPSC é um programa de execução de medidas socioeducativas que acontece dentro da Faculdade de Educação da URGS e que dá a essas medidas um caráter efetivamente educativo. Então, atendendo adolescentes que, a princípio, que tiveram algum envolvimento em infrações. Geralmente são infrações consideradas leves, né? Porque então eles podem cumprir essas medidas em liberdade e o PSC acolhe esses jovens. Então, nossa função aqui na universidade é receber esses adolescentes em cumprimento de medida e encaminhá-los para alguns setores e projetos parceiros, onde eles desenvolvem tarefas. Essa é a previsão da medida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele doe a sua força de trabalho como uma resposta, né, à situação de infração. Em 1997, o Estatuto já tinha alguns anos, estava havendo a transformação da FEBEM em fase e estava começando a serem implantadas as medidas de meio aberto. Não havia ainda no Rio Grande do Sul. Aí a reitora, então reitora Vrana, foi contatada pelo juizado da juventude, na época juizado de menores ainda chamava, foi contatada e pediram que ela permitisse que os meninos viessem trabalhar na universidade para cumprir a medida. Ela assinou o convênio com o juizado e começou a receber meninos. Nós temos um convênio com a FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, que é a gestora da política de assistência social e responsável pelas medidas de meio aberto em Porto Alegre. Então, os adolescentes recebem a medida judicialmente, então um juiz vai aplicar a medida, eles voltam para os CREAS, que é um órgão da assistência, voltam para um CREAS da região onde eles moram e o CREAS avalia, né, em que unidade de execução ele vai desenvolver as tarefas relativas à medida. Então, o PPSC da URGS é uma unidade de execução, né, e nós trabalhamos atualmente com a Lomba do Pinheiro, Partenon e Centro. Mas nós não tínhamos nada, não tínhamos sala, não tínhamos nada. Aos poucos nós ganhamos uma sala, mas depois outra, uma para entrevista, outra para reuniões, e começamos a construir aquilo que hoje chamamos de pedagogia da medida socioeducativa, a fazer um banco de dados e a realizar algumas pesquisas que resultaram em vários livros. Não era só um local que os adolescentes vinham e prestavam o serviço à comunidade, né? Se pôde estudar, né, sobre essa questão, né, se pesquisar, se desenvolver trabalhos acadêmicos, né? Muitas pessoas acabaram fazendo também, como eu, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre o programa. Então, muito conhecimento foi produzido, né? Os adolescentes, né, eles chegam, a previsão da medida é que eles executem um trabalho, um serviço voltado para a comunidade, né? Então, eles chegam no PPSC e a gente tem, além de um setor onde ele vai desenvolver uma certa tarefa, que sempre, preferencialmente, ele vai escolher onde vai ser e que tarefa é, nós vamos também desenvolver um trabalho com oficinas socioeducativas com os adolescentes. Então, é uma estratégia de acompanhamento coletivo. São grupos de reflexão sobre temas que eles escolhem. Às vezes também são passeios pela cidade, que muitos não conhecem a cidade. Também, às vezes, ver filmes e discutir. E cada 3 oficinas, nós conseguimos autorização do juiz, cada 3 oficinas vale um dia de cumprimento da medida. Que, em geral, a medida tem de 1 mês a 6 meses, né? E eles podem participar da oficina, não é obrigatório. Participa quando quer e mesmo depois de acabar, de cumprir a medida, se ele quiser, ele pode continuar na oficina. E muitos voltam. Para além desse acompanhamento coletivo, a gente também tem
o educador de referência dentro do PPSC, que vai acompanhá-lo individualmente, né? Numa trajetória que a gente chama de plano individual de atendimento. Algumas previsões de atividades e encaminhamentos, acesso a direitos, de diferentes áreas, né, da vida dele, como educação, saúde, a própria emissão, né, de documentos, por exemplo, alistamento militar. Então, tudo isso a gente vai acompanhar, vai estar com ele nessa trajetória, né, durante a medida, e ele vai participar das oficinas socioeducativas que acontecem dentro do PPSC, na FACED, na sala 606, e também vai ter um dia da semana que ele vai trabalhar nesse setor que ele escolheu trabalhar. Eu já não estava no programa e o pessoal inventou oficinas de trabalho. Por exemplo, fabricar brinquedos pedagógicos para doar para escolas de periferia. Fabricar cadernos, enfim, a serem oferecidos para pessoas. Enfim, quando eu ainda coordenava o programa, nós colocávamos a trabalhar nos setores da universidade, por exemplo, na biblioteca, para ajudar na identificação dos livros, ou no protocolo para levar os processos para o reitor. Sempre tinha um funcionário que ajudava eles a trabalhar, que orientava e tal. E foi uma experiência muito boa, inclusive porque eles faziam boas relações com os funcionários superavam o preconceito, que eles eram horrorosos, viam que era gente que podia ser muito bem, que era adolescente. E isso durou muito tempo. Inclusive, eles diziam que pela primeira vez tinham conhecido um ambiente organizado de trabalho, que tinham se sentido bem recebidos. Então, eram coisas positivas. Imaginação. A imaginação é fértil, faz bem igual ao remédio. Quando tu imagina, tu voa. Quando tu não imagina, tu não tem prática. Vários eventos foram realizados para comemorar os 25 anos do PPSC. Roda de conversa, lançamento de livros, ciclo de cinema e também foi realizada uma oficina gratuita de slam. Os slams são competições de poesia falada e a atividade, realizada em conjunto com o coletivo Slam das Minas RS, foi uma oportunidade para os adolescentes terem um primeiro contato com as regras das competições e com a criação e a performance poética. Nós somos um coletivo de mulheres poetas e aí hoje a gente veio fazer essa oficina junto com o PPSC para incentivar jovens a escrever poesia, a se sentir à vontade também para recitar nos slams. Começando do fato que a gente não tem espaço para falar, nem em casa, depois na escola, depois no trabalho. A gente não tem espaço de fala, né? E também de escuta, às vezes a gente também não para escutar o outro. Então eu acho que é super importante o slam, que acaba sendo uma terapia, assim, acaba sendo terapêutico o ato de tu escrever, de tu colocar pra fora. Acho que a poesia é muito libertadora, né? A gente pode falar sobre o que a gente quiser de forma respeitosa, a gente pode ouvir o outro, tanto escutar também. Então acho que tem tudo a ver, né? A gente incentivar jovens a escrever, a recitar nos slams, a estar presente, tanto em qualquer lugar, tanto aqui na FACED como na rua. Todo o desafio desse trabalho, já que a medida é compulsória, ela é punitiva, né, é explorar para além e muito além do caráter punitivo, explorar a dimensão pedagógica, a natureza pedagógica da medida, né? Porque senão não adiantaria a gente criar um sistema juvenil, uma justiça juvenil, para fazer o que a gente já faz com os adultos, né, que é só punir. Então, considerando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né, do adolescente, todo um investimento para que a gente possa ajudar, contribuir para que nesse trajeto, durante a medida socioeducativa, ele se redescubra com potencialidades, com desejos, né, de realizar outras coisas, de poder experimentar outras coisas, de se experimentar numa tarefa que tem um resultado que é revertido para a sociedade, dele saber do que ele é capaz, dele se realizar fazendo essa tarefa, né? Então, assim, tem muito significado
isso está acontecendo dentro de uma universidade pública. Muito significado. Foi importante ver os adolescentes aqui na universidade, né, percebendo que eles podem conviver em outros espaços, não só naqueles em que eles residem, né? Eu via que muitos meninos não se enxergavam, né, em outros locais, né, e depois de passarem esse tempo cumprindo a medida socioeducativa aqui na universidade, viram que podem circular aqui sim, que podem ser respeitados, né. Com certeza os adolescentes aprendem aqui, especialmente por ser um ambiente universitário, né? Talvez eles consigam visualizar perspectivas de futuro que antes eram inimagináveis, né? Mas eu entendo que também nós, profissionais, a gente aprende muito com eles. E isso para mim é muito importante. Em geral, os outros lugares que recebem, e tem muitos lugares em Porto Alegre que recebem, a maioria dos lugares não tem muitas condições de dar um verdadeiro acompanhamento. A Faculdade de Educação, por princípio, é educadora, né? Então, eu acho que tem a responsabilidade de construir uma pedagogia para o atendimento. Por isso que nós fizemos pesquisas em cima, nós escrevemos a experiência, nós temos 6 livros já publicados, né, que tem sido orientação para outros fazerem o trabalho, né? Eu acho que é uma responsabilidade da universidade pública, que tem uma função social, é uma responsabilidade da Faculdade de Educação de construir uma pedagogia, de fazer pesquisa e de divulgar. Para além da FACED, que é a responsável pelo projeto, nós temos estudantes das artes, da história, do serviço social, da psicologia, do design, né, do direito. Então, assim, é um espaço de formação profissional para os estudantes que passam pelo programa. Enquanto pedagoga, é um espaço incrível de formação. Às vezes a gente tem a ideia de que a pedagoga ela só pode atuar dentro da escola e, na verdade, não. Ela pode estar em espaços não escolares também e relacionar a pedagogia com a educação social e com as medidas socioeducativas tem sido assim, um divisor de águas na minha trajetória. É totalmente a ver com o meu curso, porque a gente trabalha muito com a análise de uma política. Aqui eu já estaria trabalhando na ponta dela, já estaria participando, entendendo os processos, lidando com a própria pessoa que está recebendo essa política. Eu acho que é essencial para um trabalho que ele se propõe ser num sentido de pensar a totalidade. Então a sociedade ela é extremamente complexa e ter profissionais do serviço social, da psicologia, da pedagogia, pensando as temáticas, é essencial para que o trabalho consiga ver o todo. A gente está lidando com uma situação que ela é múltipla. A pessoa que está em uma situação, acabou tendo um conflito com a lei, ela tem uma vida múltipla. E a gente costuma muito ouvir que quem passa por aqui sai completamente diferente. É um espaço que provavelmente ele muda os adolescentes, né? Ele transforma, mas ele também muda a vida dos bolsistas. Então, tá aqui para mim é muito importante. A gente aprende a lidar com a diferença, com a diversidade socioeconômica que tem, com os problemas na questão da educação. A gente consegue ver todo esse aspecto. Esses dias eu me peguei pensando que eu estava mexendo numa folha e eu pensei, eu estou construindo esse espaço nesse momento. Então, são nos pequenos detalhes que a gente vai construindo o programa, né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande por toda a história e por todas as pessoas que já passaram aqui. Então, a gente tem um compromisso com a socioeducação e com essas pessoas também. Acho que é importante tanto para as políticas públicas de caráter de segurança como de educação, porque na verdade aqui é a ponta da política pública de reinserção do adolescente que teve algum tipo de conflito com a comunidade. Tem todo um conhecimento que se faz para além do acompanhamento integral que se pretende com o adolescente, que é olhar para ele, para todas as facetas da vida de um ser humano, né? A gente também circular na rede de políticas públicas, acompanhando ele, sendo um agente de acesso de direitos, né, na vida deste adolescente. Entendendo que esse momento que a gente tem vivido muitos retrocessos, né, em políticas públicas, então meu desejo é que o PSC viva por mais 25 e mais 25, né, e que possam acolher e dar um olhar humanizado para tantas pessoas que elas não chegam aqui por acaso, né, elas chegam aqui porque elas têm uma história de vida marcada por
por injustiças, por negligência, muitas vezes por faltas, né? E aqui a ideia é que esse sujeito possa ser olhado com respeito, com acolhimento. Já passaram pelo programa cerca de 2.000 adolescentes. E, enfim, o trabalho segue com bons resultados. Os meninos, em geral, se apegavam muito a nós, realizavam o trabalho, saíam daqui muito entusiasmados, achando que agora iam estudar, que agora iam trabalhar. Então, o PPSC ele deu origem ao Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, o CIES, que é um órgão auxiliar da Faculdade de Educação. Então, só para tu ter uma ideia, até hoje a FACED só tinha tido um órgão auxiliar, que foi o Colégio de Aplicação, quando o colégio surgiu, e ainda funcionava aqui no campus. Então, o CIES é o segundo órgão auxiliar da FACED. E dentro deste órgão auxiliar nós temos outros tantos projetos, são 10 projetos. A escola do CIES, que hoje teve um curso de especialização em Educação Social e Direitos Humanos aprovado dentro da universidade. Então é um dia também muito especial para nós, para a gente comemorar esse feito, né, da escola. Nós temos um observatório das medidas socioeducativas, que é um projeto mais voltado para a pesquisa, que hoje assessora a Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul, que está construindo um observatório das medidas do Estado. Então, temos diferentes projetos, quase todos voltados para a questão da educação social, mas não só. Então, assim, muita gente trabalhando para que tudo isso aconteça, e a semente de tudo isso é o PPSC.